com grande satisfação que me dirijo a todos os participantes neste 5º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela, que celebra a riqueza da língua portuguesa e a grande diversidade cultural que ela abriga. Este 5º encontro é o resultado de um esforço coordenado de muitos e realiza-se com o apoio da Embaixada de Portugal em Caracas, do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, da Coordenação do Ensino de Português na Venezuela, do Festival Literário Filipe Poços do Brasil, do Hotel Montanha Suites de Caracas e do Correio da Venezuela. Entre os dias 26 e 30 de dezembro, vamos ter a oportunidade de assistir a entrevistas com escritores de renome, que compartilham as suas experiências e visões através da língua de Camões. As emissões terão lugar às 18 horas de Caracas, 22 horas em Portugal Continental, pelos canais de YouTube e páginas de Facebook e Instagram da Cooperação para o Ensino de Português na Venezuela e do Correio da Venezuela. Convido todos a juntarem-se a nós nesta jornada literária que promete ser enriquecedora e inspiradora. Este ano, decidimos homenagear a figura do poeta Luís de Camões, um dos mais importantes símbolos da Portugalidade. Camões não é apenas um ícone da literatura portuguesa, mas é também o representante mais ilustre da universalidade da nossa língua. A sua obra transcende fronteiras e continua a inspirar gerações de escritores e leitores em todo o mundo. É um privilégio poder abordar aspectos interessantes da sua vida e obra, e para isso contamos com a presença do Dr. Hélio Alves, professor e investigador da obra do poeta, que recentemente esteve na Venezuela para proferir uma série de palestras e conferências absolutamente fascinantes sobre Camões. Neste encontro, teremos também o privilégio de escutar vozes de diferentes partes do mundo lusófono. Conversaremos com Samantha Buglione, do Brasil, que traz uma perspectiva contemporânea e vibrante da literatura brasileira. Com Cristina Drios, de Portugal, que nos transportará até à tradição literária do romance histórico. Com João Melo, de Angola, que enriquecerá o nosso encontro com as suas experiências e narrativas africanas. E com a escritora Vera Duarte, que nos proporcionará uma visão única da literatura de Cabo Verde. Todos estes escritores são reconhecidos nos seus respectivos países e no mundo lusófono. Expressam realidades e mundos diversos na língua comum de Camões. A literatura é uma poderosa ferramenta de entendimento que une os povos. Permite-nos explorar diferentes culturas, histórias e emoções e construir pontes entre geografias diferentes. É por isso mesmo que este encontro é uma oportunidade valiosa para fortalecer os laços entre os escritores lusófonos e promover a língua portuguesa em todas as suas formas. Aproveito a ocasião para desejar a todos boas festas e um ano 2025 cheio de saúde, felicidade e sucessos literários. Que possamos continuar a cultivar a paixão pela literatura e a promover a língua portuguesa na Venezuela, celebrando a diversidade que ela representa. Bem-ajam todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos a este 5º encontro virtual de escritores lusófonos, que, como todos os anos, é organizado pela Embaixada de Portugal aqui em Caracas, pelo Instituto Camões, a Coordenação do Ensino Português, e conta com o apoio do Centro de Língua Portuguesa da Universidade Central da Venezuela, do Centro de Língua Portuguesa Maracay, o PEL de Maracay, e também, este ano, com o apoio da Montanha Suites, hotel aqui em Caracas, que, aliás, nos ofertou este lugar tão agradável aqui no hotel, chama-se Terraças de Galipã, onde temos nesta oportunidade o prazer de entrevistar o Dr. Hélio Alves neste 5º encontro virtual de escritores lusófonos. Quero esclarecer que o Dr. Hélio Alves veio à Venezuela para participar num programa da formação e ensino da Embaixada de Portugal do apoio do Instituto Camões para a celebração dos 30 anos do convênio que existe, protocolo que existe vigente até o presente, entre a Universidade Central da Venezuela e o Instituto Camões. E também para o 11º encontro de professores de língua portuguesa e também o 7º congresso de professores de língua portuguesa. Eu vou apresentar o Dr. Hélio Alves. O Dr. Hélio Alves é professor associado com a agregação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o atual diretor do Centro de Estudos Comparatistas. Foi docente da Universidade de Évora e da Universidade de Macau. Lecionou e examinou também nas universidades de Nova Iorque, Oxford, Pávia e Sorbonne. Publica regularmente sobre matérias
da sua preferência, gravou 2 álbuns de originais em CD para piano solo. As suas áreas de investigação são literatura portuguesa clássica, literaturas ibéricas do século XVI e XVII, literatura comparada, sobretudo do Renascimento Europeu, e teoria perceptiva, retórica e poética. Tem bastantes publicações na área da literatura, então deixo-vos então com o professor Hélio Alves, convidado e honra aqui deste 5º encontro virtual de escritores lusófonos. Como sempre, Hélio, aqui na Venezuela. Sinto muito bem, muito bem. Belo clima, belo ar e, sobretudo, muito bem recebido pela Embaixada e pela coordenação do ensino português aqui em Caracas. Muito bem. Hélio, faço sempre esta pergunta a todos os nossos convidados. Fala-nos um pouco de si, onde nasceu e onde cresceu. Muito bem, eu nasci em Coimbra. Os meus pais tiveram origens diferentes. O meu pai era do Porto, a minha mãe vem da Serra da Estrela, mas os meus avós, que vêm da Serra da Estrela, emigraram para os Estados Unidos, onde fizeram família. Portanto, a minha mãe nasceu nos Estados Unidos e fazendo parte, digamos assim, da diáspora portuguesa lá. E ela, na altura, fez uma coisa curiosa que poucos faziam, que era, desejava imenso vir para Portugal e estudar em Coimbra. E, portanto, o que é que ela fez? Resolveu, quando terminou os estudos secundários nos Estados Unidos, voltou, não posso dizer que voltasse, porque ela nunca tinha conhecido Portugal. Com 18 anos, pela primeira vez foi para Portugal, e depois, mais tarde, voltou para ir estudar em Coimbra, foi conhecer o meu pai, e enfim, é por isso que acabo por nascer em Coimbra. Depois, enfim, a vida levou muitos caminhos, acabei por ir para o Minho, vivi em Guimarães, no Minho, durante muitos anos. Depois formei-me em Inglaterra, também por uma questão que tinha a ver com os meus pais, ambos eram professores de inglês, de maneira que eu acabei por também apanhar bastante da língua inglesa e cultura anglo-americana. Portanto, formei-me em Inglaterra, formei-me no King's College de Londres. Já nessa altura foi o momento em que, quando fui para entrar na universidade, foi o momento em que tomei consciência de que aquilo que eu queria mesmo fazer era estudar literatura portuguesa. Não sei se o facto de estar noutro país e noutra língua encorajasse isso, provavelmente foi o que aconteceu. E pronto, e desde então estudei português na universidade que tinha mais, digamos assim, mais autonomia de estudo de português em Inglaterra naquela altura, que era a Universidade de Londres, através do King's College. E pronto, formei-me lá, ainda fiz mestrado lá, e depois voltei para Portugal. E passado algum tempo em que estive, enfim, noutras situações, acabei por ingressar no que se pode chamar a carreira académica. E desde então, isso aconteceu em Évora, na Universidade de Évora, e pronto, e desde então tem sido prosseguir os estudos de literatura portuguesa, alargá-los também para os estudos comparatistas, como o Rainer já mencionou, e é isto, enfim. Claro. Como é que está esse encontro com a obra de Luís Vaz de Camões? Olha, eu acho que se dá, por causa do meu interesse pela literatura portuguesa, acabei por quase naturalmente cair em estudar os Lusíadas e a partir daí também um pouco da lírica. E depois eu tive uma coisa que foi muito importante para mim, foi uma altura em que eu estava a ler sobre Camões e a sua época, e tive os meus professores no King's College que também me encorajavam neste sentido, e acabei por optar por fazer no mestrado, um dos ramos de mestrado ser em literatura do Renascimento. E aí tive a sorte de ter como mestre o professor Luís de Sousa Rebelo, que estava nos últimos anos de formação naquela altura como professor, e tive um privilégio de facto enorme com ele. Porquê? Porque
tive um ano de aulas com ele sobre o Renascimento, sozinho. Era uma relação mesmo unívoca entre ele e eu. Eu lembro-me que ele tinha um gabinete lá repleto de livros, uma biblioteca completa, e foi com ele que eu comecei a entrar neste mundo do Renascimento europeu, conhecer a Itália, também foi nessa altura que pela primeira vez fui à Itália. Isso foi muito importante para enquadrar Camões num universo que para mim ainda era muito pouco conhecido, não é? E que me levou à paixão pelas artes plásticas, pela pintura, pela escultura do Renascimento, e pronto, tudo partiu daí, creio eu. Torna-se então um especialista na obra de Luís Vaz de Camões, com várias publicações suas sobre a vida e a obra deste poeta português. Estamos a celebrar os 500 anos do nascimento de Camões e eu tenho esta pergunta, talvez muitas das pessoas que nos estão a ouvir possam ter. Eu gostaria que nos explicasse um pouco quem foi Luís de Camões. Essa é uma excelente pergunta porque é fonte de debate permanente entre especialistas e não especialistas. E há discordâncias aqui. O que eu posso dizer a esse respeito é aquilo que me parece que são os pontos irrecusáveis da vida dele, ou seja, tudo aquilo que existe documentado sobre a vida dele, quer em documentos de natureza jurídica, quer o que ele escreve na poesia. E desse ponto de vista, uma coisa que nós podemos dizer é que Camões era um nobre, ele aparece como cavaleiro fidalgo da Casa Real, em mais do que um documento. Portanto, isto significava uma nobreza mediana, de ascendência social média, acontece que ele foi criado exatamente como todos os outros homens do seu tempo eram criados, portanto, preparados para uma vida militar, com alguma aversão ao trabalho, uma certa aversão ao próprio dinheiro como poder comercial que era utilizado. Só que ele teve uma circunstância especial que não aconteceu aos outros, pelo menos não aconteceu aos outros que eram poetas, que foi ele, não sabemos porquê, ou obrigado, ou voluntariamente, ou numa mistura das duas coisas, acabou por se meter numa casca de nós e atravessar os oceanos para ir à Índia. Índia é essa, ou pelo menos Oriente esse, onde ele viveu ainda 17 anos. Essa experiência é um dos aspectos que me interessam muito dessa experiência, porque essa experiência parece ter tido grande repercussão na sua poesia. E ele várias vezes, em vários poemas, fala dos locais onde está. E fala não apenas dos locais onde está, mas da forma como esses locais influenciam o que ele pensa, o que ele sente, de uma forma que é extraordinariamente nova para a época. E que acaba por ser não apenas nova, mas depois também produtiva em relação aos que o vão seguir. Outros escritores, outros poetas que já não podem dispensar a experiência de Camões para eles próprios escreverem e pensarem, não é? Eu diria que é isto, essencialmente é isto. Depois, quando ele volta do Oriente, ele consegue publicar os Lusíadas, e aí estou convencido que ele consegue publicar os Lusíadas porque teve apoio para isso. A documentação que existe mostra que a própria coroa estava interessada no poema e, portanto, o poema foi publicado para a época muito rapidamente, e o resto é a história que se sabe, não é? Sim. Fala-se muito na vida pessoal do poeta, nos seus amores, nesses aspectos mais românticos. E há de certo que isso tenha influenciado a vida de Camões. É possível que isso tenha influenciado? Não, é seguramente não possível, mas provável. Não há dúvida nenhuma, ele teve as suas paixões, teve os seus amores, isso nós sabemos porque a poesia dele está cheia deste tipo de angústias. Mas também sabemos que ele nunca casou, também sabemos que ele não tem progenitura, portanto não teve filhos, e tudo isso significa qualquer coisa em relação à forma como a poesia se manifesta. Agora, uma coisa que é
muito clara na poesia de Camões é que ele, quando deixa Portugal, ele sente que deixa para trás as possibilidades amorosas e românticas que tinha. E, portanto, isso para ele significa um verdadeiro desterro. E ele tem muita dificuldade depois em tentar recuperar essa vida no Oriente. Mas tudo indica que terá recuperado em parte. Pelo menos ele teve vida sentimental no Oriente, tudo indica. Mas tudo o que nós podemos dizer concreto sobre isso é lenda. Nós não temos meio de confirmar absolutamente nenhuma das paixões dele. Conforme os autores que nós consultamos, chegamos à conclusão que ele se apaixonou por fulana ou beltrana, mas não há nada que nos confirme. Este foi seguramente o grande amor da vida dele, ou pelo menos um dos grandes amores da vida dele. Não sabemos. Uhum. Inclusive, há autores que falam que ele se apaixonou por uma infanta, não é? Uma princesa portuguesa, outra de uma chinesa. Exatamente. Varia de uma maneira extraordinária. Todas as classes sociais, todas as etnias. Algumas nós sabemos que devem ter tido algum significado. As famosas endechas à Bárbara escrava, aquela cativa que me tem cativo, sugere que ele teve uma vida sentimental, digamos assim, com uma mulher de pele escura e seguramente escrava, mas nem isso podemos garantir que tivesse acontecido na Índia ou em Portugal. Podia perfeitamente ter acontecido em Portugal, porque havia muitos escravos africanos em Portugal, de maneira que pode ter acontecido também. Sim, portanto há uma gama imensa de histórias sobre isso. E não temos a certeza, por exemplo, a história da chinesa, não temos a certeza de que de facto se tratasse de uma namorada chinesa, embora algumas fontes próximas da época sugiram que terá de facto acontecido. Mas enfim, certezas não há nenhumas. Acha que isso é parte do mito que se criou ao Robert Camões, a atribuição destas personagens femininas à sua vida romântica? Sim, claro que a poesia dele ajuda, não é? A poesia dele ajuda porque muita da poesia dele tem a ver com amor-paixão, e tem a ver com perdas desse amor e, portanto, facilitam muito a especulação sobre quem teriam sido as amadas concretas dele. Não há dúvida. Mas a poesia de Camões também é uma poesia extraordinariamente abstrata, no sentido em que ele fala do amor, mas fala, de facto, do amor enquanto conceito. Fala muito pouco sobre, concretamente, os dados do dia-a-dia, o que terá acontecido neste caso ou naquele caso. Isso ele não diz. E também, muito raramente, há nomes associados a essas paixões. E quando há nomes, muitas vezes é na chamada poesia de circunstância, aquela poesia que era trocada entre vários poetas, era chamada para a corte, era uma espécie de brinquedo de corte que se utilizava muito, não é? Da poesia mais séria dele, aquela poesia em que ele chega mais fundo no pensamento, nos sentimentos, na força deles, normalmente não há nomes. Claro. O que é que pensa hoje a crítica sobre a obra de Camões, sobretudo a crítica lusófona e também internacional? Olha, Camões tem sido assunto de vários livros, de vários artigos, a nível internacional, sobretudo a nível comparatista. Isto é, pensa-se em Camões como o poeta dos Lusíadas, o que produziu os Lusíadas, e, portanto, há muita tendência para pensar quem produziu poemas épicos como os Lusíadas, que semelhanças têm, que diferenças têm em relação a ele. Depois há muito trabalho que tem sido desenvolvido sobre Camões, precisamente a propósito da visão do mundo dele. O facto de ele ter sido uma espécie de pioneiro como escritor ao nível da globalização tem tido uma importância enorme. Portanto, muitos trabalhos que escrevem sobre assuntos que aparentemente não têm a ver com, por exemplo, cartografia, o estudo dos mapas, vão muito buscar a Camões matéria para compreender bem o que foi isto da globalização, como é que isto funcionou, como é que isto cresceu, como é que se desenvolveu e as ideias de onde partiram, não é? Depois há, em geral, uma certa discrepância entre os estudos que são feitos sobre Camões fora de Portugal e Brasil e os que são feitos dentro do mundo
lusófono. Aí tende a haver muito mais, chamemos assim, devoção a Camões em Portugal e Brasil e uma visão muito mais distante, distanciada e muito mais crítica de Camões na bibliografia que é produzida fora. Eu estou a pensar aqui, sobretudo, nas opiniões que ele tem sobre sociedade, sobre o dinheiro e a economia, sobre política régia, sobre moral. Não é? Tende a haver uma visão muito mais favorável no universo lusófono do que no universo exterior à lusofonia. Claro. E já que, como dissemos no início, tem muitas publicações sobre o tema Camões e a obra. Sabemos que há um livro seu, no Prelo. Vamos um pouco desse projeto. Sim. De facto, está em provas neste momento um livro que vai se intitular 30 anos de Camões. É uma espécie de alusão a um famoso livro sobre Camões, a um duplo volume sobre Camões, de Jorge de Sena, que também se chamava 30 anos de Camões. E é uma recolha do trabalho que eu fiz durante 30 anos, das publicações que fiz durante 30 anos sobre matéria camoniana. Portanto, no fundo, é uma quantidade de artigos, capítulos, intervenções em publicações periódicas, em jornais, a maior parte das quais não são conhecidas do público em geral, muitas vezes nem sequer são conhecidas do público académico, e que nesta altura do centenário senti necessidade de recolher, fazer uma espécie de súmula de décadas de trabalho em torno de Camões. Eu espero que o livro saia no início do próximo ano, portanto, agora em pleno centenário, e é um bocadinho a tentativa de recuperar uma quantidade de coisas que não surgem normalmente conversadas e debatidas sobre Camões. Uma das motivações para eu ter trazido o Jorge de Sena e os 30 anos de Camões dele a esta publicação tem a ver com o facto do Jorge de Sena e outros autores comparecerem muito nos manuais escolares em Portugal quando se ensina Camões, o que me parece uma anacronia muito grande, isto é, ainda se estuda Camões como se o trabalho crítico sobre Camões tivesse acabado nos anos 70 do século passado. Não chega ao grande público o trabalho sobre Camões que tem sido desenvolvido desde então. E este livro é uma tentativa também de, enfim, fazer com que o público mais afastado destas coisas, mas que no entanto tem interesse pedagógico e didático em Camões, possa aceder mais facilmente a uma quantidade de trabalho que tem decorrido nas últimas décadas. Meu e de outras pessoas, claro, neste caso é trabalho meu, que assim vai ficar reunido numa coletânea, espero eu, com alguma coerência e algum interesse para o leitor que não é especialista, mas que lhe interessa muito saber mais sobre, enfim, o mais importante poeta de Portugal. A minha última pergunta. Acha que ainda há vários aspectos de Camões e da sua obra que ainda estão por ser descobertos? Ou já foi isso? Essa é uma pergunta muito interessante, precisamente agora que estou a falar do livro que vou publicar recentemente. Porquê? Porque quando eu iniciei a minha vida camoniana, digamos assim, havia perfeitamente generalizada a ideia, no mundo académico, que o Camões era um caso acabado. Que tudo o que se podia saber e dizer sobre Camões estava dito e sabido. E eu pertenço a uma geração de académicos portugueses que foi descobrindo gradualmente que essa impressão era completamente errada. E que, na verdade, começámos a sentir, eu e os meus colegas que são mais ou menos da minha idade, começámos a sentir que estava praticamente tudo por fazer, ao contrário do que nos tinham sido transmitido. E, portanto, desde os anos 90 do século passado, tem sido uma autêntica descoberta de novo de Camões em muitas situações. Muita coisa tem sido vista de novo. Imensa coisa. Não sei se posso dar alguns exemplos. Olhe, por exemplo,
um assunto até de uma conferência minha recente. O que Camões deve a poetas seus contemporâneos, e inclusivamente a poetas portugueses seus contemporâneos. É um assunto que até há bem pouco tempo passou por quase completamente despercebido durante séculos de trabalho sobre Camões. Como se Camões fosse uma figura isolada, como se Camões tivesse criado quase ex nihilo, quase a partir do nada. Quando na realidade não foi assim. Camões, como todos os outros, lia os contemporâneos, explorava os contemporâneos e muitas vezes imitava, e mesmo com muita admiração, outros poetas que escreviam em português, ou em castelhano ou em italiano. Portanto, era toda uma circulação de textos, uma circulação de produção, que durante muitíssimo tempo esteve por estudar e que se pode dizer, acho eu, que até certo ponto está só a ser começada há poucos anos. Mas este é um exemplo dos muitos que poderiam ser dados, não é? De imensos veios de conhecimento que ainda nos são desconhecidos para Camões, de facto. Chegamos ao fim, uma despedida aqui para o público venezuelano, hispano-americano e internacional, que nos possam estar a ver. Olhem, antes de mais nada, agradecer muito à Venezuela a forma como me têm recebido aqui. É para mim um prazer enorme estar aqui na Venezuela a falar sobre estas coisas. É-me surpreendente até pensar que um poeta que viajou para o Oriente e nunca viajou para as Américas suscite tanto interesse cá. Mas, de facto, a obra de Camões é uma obra que merece essa atenção internacional, não só porque é um representante de Portugal e como tal vai continuar a ser, com certeza, não obstante todos os aspectos em que isso necessita de ser revisto, mas sobretudo porque é uma espécie de símbolo do que a internacionalização, ou mesmo a supranacionalização, é capaz de fazer. Ou seja, a realização de que, afinal de contas, nós todos somos seres humanos sobre a Terra, todos nós somos diferentes, mas nós todos somos iguais na nossa humanidade. E Camões é um dos verdadeiros símbolos disto mesmo. E isso é uma das coisas que acho que posso dizer à Venezuela e ao povo venezuelano de uma forma geral, e sobretudo a quem se dedica a estudar português na Venezuela, que este é um valor sem preço e que vai com certeza levar as pessoas e estimular as pessoas a ler Camões, a estudar mais Camões, a estudar mais literatura portuguesa em geral, que o merece, precisamente porque vamos com isso chegar a pontos de uma profundidade humana que não tem preço, repito, não tem preço. Nós podermos, através desta poesia, tocar-nos fundo, tocar-nos bem fundo. E, portanto, eu diria, estudem português, estudem a língua portuguesa, porque a oportunidade de poder ler Camões no original, claro, não se compara a qualquer tradução, muito embora Camões esteja muito traduzido, mas o próprio sabor da língua, o ser capaz de o dizer e de o cantar, como nós ouvimos ontem, não é? Gente que é capaz de, e tem gosto em recitar e aprender a pronúncia das palavras e depois transformar aquilo ainda por cima em música, da forma tão bela como nós ouvimos ontem, com músicos e cantores venezuelanos, promete muito para o futuro. Muito obrigado e ficamos por aqui. Teremos outras entrevistas neste quinto encontro virtual de escritores lusófonos da Venezuela neste ano 2024. Muito obrigado.